Ei, você sabe qual foi o primeiro Muscle Car de verdade? Sabe o que aconteceu com o Dodge Demon número 666? Você sabe qual Muscle Car americano foi vendido na Alemanha como T5 e por quê? Eu sou o Stipe. Esses são 101 dos fatos mais interessantes sobre Muscle Cars. Vamos nessa. Foi o que ela disse. Número 1. Dodge Demon. Sabia que esse dragster legalizado foi limitado a só 3.300 unidades? Então cada um tem essa pequena placa de identificação Airvent com seu número de série nela. Isso me fez pensar, quem ficou com o número 666? Você sabe, o número mais maligno, ninguém ficou com ele. A Dodge sabia que isso aumentaria injustamente o preço de revenda só desse carro, então eles decidiram pular esse número. O que seria 666 foi nomeado só com zeros e a Dodge ficou com ele. Ah, não, deveríamos ter medo desse carro. Número 2. Quase 50 anos antes desse demônio, houve outro, o Dart Demônio, no início dos anos 70. O nome e o emblema irritaram tanto o grupo cristão que eles forçaram a Dodge a renomeá-lo para Dodge Dart Sport. Número 3. Muitos consideram o Pontiac GTO de 1964 como o primeiro muscle car. Isso não é verdade. O GTO realmente deu início à febre dos muscle cars, mas cupês de alto desempenho com motores V8 grandes já existiam antes. Veja o 59 o Chrysler 300 de 60 ou o Oldsmobile 88 Rocket de 49, considerado o primeiro muscle car. Número 4. O que chamamos de muscle cars hoje em dia, originalmente eram chamados de supercarros. O quê? Já se perguntou o que esse Special Coupe no American Motors Corporation Rambler significa? E não é Supercharger, de qualquer forma. Só foi em meados dos anos 60 que o jornalista Brock Yates descreveu o GTO como um muscle car pela primeira vez, e o termo pegou desde então. Ah, é como a palavra influenciador hoje em dia. Número 5. O Pontiac GTO foi nomeado em homenagem ao carro de corrida mais rápido do mundo, a Ferrari 250 GTO. Era para mostrar que você pode ter o mesmo tipo de desempenho por muito menos dinheiro. Teve até um artigo inteiro da revista Car and Driver comparando os dois. O artigo foi patrocinado pela Pontiac, só para deixar claro. Já dá para imaginar quem ganhou, e foi injusto. Primeiro, o Pontiac GTO enviado era altamente modificado, com um motor grande indisponível de fábrica. Além disso, a revista não obteve a rara Ferrari. Então eles simplesmente inventaram números mais lentos e declararam a Pontiac como vencedora. O artigo viralizou e os leitores ficaram fascinados pelo GTO americano. Isso levanta a dúvida se a era dos muscle cars existiria sem esse truque de marketing. Número 6. Pony Cars eram muscle cars menores, mais leves e com melhor dirigibilidade. E o primeiro não foi o Mustang, na verdade foi o Plymouth Barracuda, que saiu 2 semanas antes. Como no caso do Pontiac GTO, o importante não é quem fez primeiro, mas quem popularizou. Talvez porque o Cuda foi lançado literalmente no dia da mentira, então ninguém levou a sério. Número 7. Desde seu lançamento, a Ford vendeu mais de 10 milhões de Mustangs, tornando-o o esportivo mais vendido da história. Vale lembrar que o Camaro e o Challenger também estão entre os 10 mais vendidos. Número 8. A Ford tentou vender o Mustang na Europa, mas teve um problema. Como o nome Mustang já pertencia a um fabricante de caminhões, a Ford usou o nome do projeto interno, o T5. Número 5, não 9. O Mustang quase não se chamou Mustang nos Estados Unidos da América também. Outros nomes que foram considerados eram Allegro, Torino e Cougar. Eles até fizeram um emblema Cougar para ele. É uma foto da sua mãe. Número 10. No fim, foi chamado Mustang, em homenagem ao cavalo selvagem, símbolo do espírito livre do Velho Oeste. Mas, segundo seu designer John Najjar, o nome Mustang veio do caça Mustang P-51 da Segunda Guerra Mundial, do qual ele era grande fã. A Ford nunca admitiu a conexão, embora eles frequentemente fizessem sessões de fotos com o avião. Depois, acrescentaram a velocidade terrestre no tacômetro do P-50 e um substituindo a velocidade do ar. Admita, Ford, não estamos pedindo para você sair do armário. Número 11. Falando em speedos, o Pontiac GTO tinha o seu contagiros montado no capô. O Tempest, no qual o GTO é baseado, não tinha contagiros. Em vez de criar um novo painel, eles apenas fizeram isso. Funcionou. Era muito legal e também mais barato, embora a Pontiac nunca fosse admitir isso. De acordo com eles, era um recurso de segurança, sabe? Para você manter os olhos na estrada. Claro.
Número 12. Esse Challenger é mesmo um muscle car? Quer dizer, ele tem a aparência, mas tem um V6 e tração nas 4 rodas, ou esse Monte Carlo SS que tem um V8 mais tração dianteira. E o El Camino, que é um Chevy Chevelle em forma de caminhonete? Sim, e se ele for fabricado na Austrália, ainda conta? O que estou tentando dizer é que a definição de muscle car é bem flexível. Normalmente são cupês americanos médios, 2 portas, tração traseira, 4 lugares e motores V8 grandes. Às vezes, eles não são. Número 13. Caminhonetes baseadas em carros como El Camino e Ford Ranchero sumiram nos Estados Unidos da América nos anos 80, mas seguiram populares na Austrália. Lá, elas são chamadas de UTIs, abreviação de utilitário. Algumas eram realmente insanas. Olha o tamanho do aerofólio nesse Mallow, ou o quão absurdo é combinar o esportivo Ford Falcon com a cabine chassi. Por fim, a forma final dos UTIs australianos, o Mallow W1 GTRs com motor Corvette de 668 cavalos, suspensão de corrida e um preço de $1 milhão. Dá um chute no próprio saco, Jesus Cristo. Número 14. Além dos Estados Unidos e da Austrália, os muscle cars também eram populares na África do Sul. Chevy Forenza, Can-Am, Ford Capri, Piranha V8 e Sierra XR8 foram produzidos e vendidos só na África do Sul. Número 15. A Europa e a Ásia nunca foram terrenos férteis para muscle cars como o Mustang T5. Em 9 anos, a Ford conseguiu vender menos de 5 mil deles. O principal motivo? O custo do combustível. A gasolina, ou petróleo na Europa, custa bem mais caro e os muscle cars americanos não são famosos pela economia. Veja alguns exemplos. O Mustang T5 com motor 2.8 faz de 13 a 17 milhas por galão. Hemi Cuda faz de 9 a 12. Um Hellcat moderno, de 13 a 21. O novo Mustang 50 Gran Turismo não é ruim, pois pode desligar metade dos cilindros e operar como um 4 em linha. Então ele faz 18 a 23. Mas você entendeu, se ele beber mais do que o seu padrasto, os europeus não vão querer. Número 16. Houve uma época em que os carros musculosos vorazes também eram difíceis de vender nos Estados Unidos. Não sou um canal de história ou política, mas algo deu errado nessa região e surgiu uma escassez de combustível. Nos Estados Unidos, a maioria dos carros musculosos foi descontinuada e os que restaram eram totalmente diferentes. O Mustang encolheu, o Dodge Challenger virou um Mitsubishi renomeado e o Camaro tinha motor de 90 CV de caminhão de correio. Supostamente ele ia de 0 a 60 em 20 segundos. 1, 2, 3, 4. Ninguém tem tempo pra isso. Número 17. Mesmo que você fosse um cara de grana nesses tempos de preços altos dos combustíveis, ainda assim não tinha sorte. Mais ou menos na mesma época, novas leis de emissões mais rigorosas foram aprovadas, e para cumpri-las, todos aqueles motores V8 potentes foram desregulados para números vergonhosamente baixos. Pegue o Mustang 2 King Cobra, por exemplo. Vinha com kit esportivo de carroceria, grande Full Cobra no capô e um V8 de 5 litros que entregava só 140 cavalos, ou seja, 28 por litro. Esse cortador de grama faz mais. Número 18. Os empolgantes níveis de potência só retornaram com o Buick GNX de 1987, o Darth Vader dos muscle cars. Não falo isso apenas pela grade dianteira e por ele só estar disponível em preto, mas porque, em vez de ter um V8 como um verdadeiro muscle car deveria ter, esse Buick era movido por um V6 turbo. No mundo dos muscle cars, o turbo vem do lado negro proibido. O lado negro da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser antinaturais. Número 19. Com o turbo potente, o GNX era o carro mais rápido à venda na América na época, superando todos os outros muscle cars. Nenhuma Ferrari F40 o vencia em um quarto de milha. Isso é estranho, já que o GNX tinha oficialmente 280 cavalos de potência, mas você deve saber que isso era uma mentira para proteger o Corvette. Na realidade, o GNX era muito mais potente. Número 20. O Buick GNX Darth Vader, que superou a Ferrari, foi desenvolvido com a ajuda da McLaren. Você deve pensar, McLaren vencendo Ferrari, novidade onde? Não é a McLaren britânica que compete na Fórmula 1, mas sim a McLaren Performance Technologies de Warren, Michigan. Isso é o que há de novo. Número 21.
Se quiser um muscle car britânico feito pela McLaren, confira esse Mustang M81 super largo e laranja. Nunca ouvi falar dele, talvez porque só tenham feito 10 unidades. Número 22, os muscle cars já passaram por 3 eras até agora. Pode vir, irmão, se quiser discutir sobre isso. A Era de Ouro, de 1964 a 1973, quando o combustível era barato e novos modelos surgiam frequentemente. Na Era Malaise, marcada por leis de emissão e crise do petróleo, grandes motores foram desregulados e trocados por menores turboalimentados. E finalmente, a Era Moderna, que viu o retorno do Mustang, Camaro e do Challenger, que não só elevaram os números de potência a novos limites, mas também aprenderam a lidar corretamente. Número 23. Apesar de Shelby ser mais ligado à Ford nos anos 80, também trabalhou em alguns modelos da Chrysler, como o Dodge Omni Goes Like Hell, que significa vai como um inferno, e depois o Charger Goes Like Hell, também com esse significado. Mais alguns. Número 24. Quando se tratava de nomear os Mustangs Shelby, Carroll não era muito criativo. Era necessário um nome. Ele pediu a um funcionário para contar os degraus da oficina até o chão de produção. O cara voltou com 347 degraus, Shelby arredondou para 350 e ficou assim. O raciocínio de Carroll era simples. O nome vem do carro, não o contrário. Sinceramente, não posso discordar de você, grandão. Número 25. Carros muscle clássicos eram baratos, muito baratos. O Pontiac GTO de 1964 custava só $2.847, cerca de 29 mil hoje. O Gran Turismo 350, $3.800. Enquanto isso, a versão moderna de 2025 começa em 110 mil. Mesmo ajustando pela inflação, essa é uma diferença enorme, enorme, enorme. Cara, aqueles boomers tinham vida fácil. Número 26, o Chevelle SS tinha a entrada de ar mais legal, isso é um fato. Na base do para-brisa, havia essa aba de indução no capô, que abria para deixar entrar mais ar frio quando você pisava fundo. Era só um truque que parecia legal, mas não fazia quase nada. Você também não queria um desses? Número 27. A polícia japonesa, como em outros países, também possui veículos de alta performance. Eles usaram de tudo, desde Nissan Z, WRX Press, até Skyline GTRs e NSX. Você sabe, o de sempre. Mas, entre 1974 e 1983, também usaram um Mach 1 Mustang. Chegou a ter até um mangá sobre isso. Número 28. Alavancas de câmbio com empunhadura de pistola são a coisa mais americana que existe, e isso também é um fato. Fatos. Hearst inventou essas, mas desde 1970, alguns muscle cars já tinham essas alavancas de câmbio Pew-Pew, direto da fábrica da Dodge. Número 29. Hearst também inventou os tetos T-top para os Pontiac Firebirds. Era uma modificação tão popular no mercado paralelo que a Pontiac começou a oferecê-la de fábrica também. Número 30. Nos Firebirds, era comum ter o grande pássaro flamejante, chamado também de frango gritante, no capô. Alguns dizem que é o adesivo automotivo mais reconhecível da história, mas você acredita? Quase não aconteceu. Um designer colocou isso no protótipo de pré-produção. E ao ver isso, o chefe da Pontiac ficou completamente maluco. Tire essa porcaria feia do meu carro. Ele não tirou. Ele preferiu pegar o carro e sair dirigindo pelas ruas para observar a reação do público. E eles adoraram. Então, o designer implorou para que isso fosse oferecido como um opcional. Tudo bem. Quando o chefe da Pontiac percebeu que a maioria dos carros tinha a opção do adesivo Firebird marcada, ele também passou a gostar disso. Idiota. Número 31. Você já reparou que os Mustangs geralmente não têm nenhum emblema da Ford? Digo geralmente porque a geração Foxbody normalmente não tem emblemas do Mustang. Isso ocorre porque a versão SBT do Foxbody geralmente trazia esses emblemas. Faça isso ter sentido. Número 32. Número 32. Nenhum motor de muscle car é tão famoso quanto o 426 Hemi. Se você tinha isso, basicamente era melhor do que todo mundo. Esse elefante de um V8 produzia 425 cavalos e quase 500 libras-pé de torque. Coloque isso em qualquer carro e você praticamente garante ganhar uma arrancada. Número 33. Só para deixar claro, nem todo motor com câmaras de combustão hemisféricas é um Hemi. Hemi é só o nome registrado pela Chrysler para esse motor. Alfa, Aston, BMW, Lambo, Mercedes, Mitsubishi, Porsche e Toyota também testaram câmaras HEMI. Até o Mustang 429 Boss era um Hemi. Engraçado.
Quando a Chrysler trouxe o V8 de volta em 2003, o motor não tinha câmaras hemisféricas, mas ainda era chamado de HEMI número 34. Ao falar da potência desses clássicos, referimos-nos ao valor bruto. Antes de 1971, os motores eram testados no dinamômetro sem filtros de ar, acessórios ou escapamento. Então aquele HEMI 425 é mais como 350 com tudo instalado, número 35. Enquanto isso, a Ford e outros subestimaram propositalmente a potência de seus carros, afirmou a empresa. Este 335 atingindo isso a 3.500 rotações por minuto. Mantenha o pé e ultrapasse os 400 cavalos antes do limite, número 36. Essa redução de potência foi feita para manter o seguro mais barato. Hobbits espertos. Mais potência aumenta a chance de bater. Manter carros tão arriscados estava ficando caro a ponto de afetar as vendas. Solução? Simples. Basta mentir sobre quanta potência ele tem. Número 37. Dos 50 planejados, apenas um Shelby Mustang Super Snake de 1967 foi produzido. Ele possui motor V8 de corrida do Gran Turismo, 40 vencedor de Le Mans. E depois que a Ford ouviu quanto teria que vender para obter lucro, achou que ninguém pagaria tanto e cancelou o projeto. Então qual era esse número assustador? 8 mil dólares ou 79 mil hoje? É isso, e isso não é nada se você me perguntar. Outros tempos, cara, outros tempos. Número 38. Este American Motors Corporation AMX é o único muscle car coupé de 2 lugares. Os demais têm bancos traseiros. Vamos ser honestos, Corvettes não são muscle cars, só têm motores potentes. Número 39. Enquanto isso, o Dodge Demon saiu da fábrica com só um banco. E você pode instalar outros bancos, mas isso vai te custar $1 inteiro. Número 40. Sei que parece uma perua, mas o Oldsmobile Vista Cruiser 1970 com V8 455 opcional tem 325 cavalos, leva 9 pessoas e faz de 0 a 60 em menos de 6 segundos. É mais rápido que o Camaro SS e acelera mais que o antigo Hellcat. Número 41. Quando o Daytona veículo elétrico foi lançado, mais compradores optaram pelo estoque restante dos modelos V8 do que por esse novo e supostamente melhor muscle veículo elétrico. A Plymouth pagou $50 mil americanos à Warner Brothers pelos direitos do nome Roadrunner, mascote e som de bip da buzina. Porém, dar o nome Demônio da Tasmânia ao carro custava caro demais. A Plymouth nomeou o carro de Duster e criou seu próprio mascote de tornado, com olhos, blackjack e gancho. Número 43. O Sports Car Club of America não gostou de ver o Firebird Trans Am usando o nome de sua série de corridas. Sem permissão, eles quase processaram a GM, mas a GM fez uma oferta irrecusável. Pagaremos $5 a vocês por cada Trans Am vendido. Vocês vão. Número 44. Ironicamente, o Firebird Trans American Motors não podia competir na Trans American Motors porque seu menor motor era grande demais para a categoria. Regras. Número 45. Hellcats tem um modo econômico. Deixe-me repetir. Hellcats tem um modo econômico. Você está falando sério? Número 46. Já se perguntou por que chamaram essa versão aprimorada de Demônio 170? Bem, esse número se refere ao teor alcoólico de 170 proof do combustível de etanol e 85. Ele pode usar esse combustível para chegar a 1.025 cavalos de potência. Além disso, o E85 é feito de milho amarelo, como o olho do demônio. Como você não saberia com uma dica dessas? Número 47. Como parte do marketing para o próximo AMX, a American Motors Corporation preparou e depois correu com 2 AMX, até que eles quebraram 106 recordes de velocidade em apenas alguns dias. Mini-Mia Muscle Cars surpreendem. Número 48. Motores V8 americanos equiparam não só muscle cars, mas também exóticos europeus. O Tommaso Pantera, Exogrifo, Monteverde e, por último, o Koenigsegg CC8, número 49. Esse conceito de Charger conversível nunca recebeu um nome, então oficialmente é chamado de carro sem nome. Número 50. Tire do modo econômico, pise fundo no acelerador e você vai esvaziar o tanque inteiro do Hellcat em apenas 15 minutos. Número 51. O Demônio 170 é movido por um V8 de 6,2 litros que não é o maior tamanho de todos. Por outro lado, o supercompressor de 3 litros que força o ar para dentro dele é, veja bem, um supercompressor de 3 litros.
Só isso já é maior do que o motor inteiro. Na Ferrari F80 número 52. O Dodge Challenger tem porta-copos sob o capô. Parece que eles sabiam que você ficaria muito tempo lá, então criaram um espaço para sua cerveja. Valeu, Dodge! Teria sido melhor se vocês tivessem feito um motor mais confiável em vez disso. Número 53. O Oldsmobile Rally 350 não vendeu bem porque, segundo os compradores em potencial, era amarelo demais. Por isso, alguns concessionários colocaram teto de vinil preto, rodas comuns e para-choques cromados para deixá-lo mais atraente. Carros elétricos não fazem barulho, o que é um desafio para muscle cars. Por isso, a Dodge equipou o novo Charger Daytona veículo elétrico com som especial. Um barulho falso vindo desse sistema de alto-falantes chamado Fart Sonic, quer dizer, escapamento Fratsonic. Acho que é melhor que nada e pode chegar a 126 decibéis de volume. Mas não dá pra negar que é falso, e sejamos honestos, só seios falsos são aceitáveis. Verdade, número 55. É difícil dizer qual muscle car tinha mais potência, já que as montadoras subestimavam os números para evitar altos custos de seguro. Oficialmente foi o Chevelle SS 454 LS6 com 450 cavalos, número 56. Engraçado, o Chevelle não foi projetado para um V8 tão grande. Vendo que as novas leis de emissões prejudicariam tudo, a GM autorizou que ele se tornasse o muscle car mais agressivo de todos. Número 57. Originalmente, o Oldsmobile 442 significava 4 carburadores duplos, 4 marchas e 2 escapamentos. À medida que o modelo evoluiu ao longo dos anos, a Olds tentou redefinir o significado até que desistiu e simplesmente deixou pra lá. Número 58. O muscle car mais valioso hoje em dia é o MQ conversível de 1971. Apenas 11 foram produzidos e da última vez que um desses santos grais do mundo dos muscle cars mudou de dono. O preço era 3,5 milhões de dólares em 2014. Quanto será que valeriam hoje? 700 bilhões e 1 trilhão e 300 milhões de bilhões de dólares. Número 59. O Mustang Gran Turismo de Bullitt quase superou o Cuda conversível em valor, mas só por ter aparecido no filme. O preço médio de um Mustang Gran Turismo Fastback 60 é cerca de 80 mil. Número 60 para o Dodge Charger ficar mais rápido. Na National Association for Stock Car Auto Racing, a Chrysler trouxe um cientista de foguetes da divisão de mísseis para melhorar sua aerodinâmica. A solução dele? Precisa ser pontudo. E sim, você ouviu direito. A Chrysler também fabricou armas balísticas. Número 61 funcionou. O Charger Daytona foi o primeiro carro a passar de 200 milhas por hora em uma corrida. Ele e seu irmão da Plymouth, o Superbird, dominaram tanto a National Association for Stock Car Auto Racing que os organizadores acabaram banindo-os. Número 62. A National Association for Stock Car Auto Racing é uma corrida de carros de produção, como os vendidos em concessionárias. A Dodge e a Plymouth também tiveram que vender esses guerreiros alados para o público. Só tinha um problema. O público achava esses carros feios demais. Alguns concessionários chegaram ao ponto de adaptar frentes normais nesses carros só para conseguir se livrar deles. O que, quando você olha o valor deles hoje, acabou sendo um grande erro. Bom, droga! Número 63. Isso se deve à alta potência e pneus super aderentes e macios. O Dodge Demon foi o primeiro carro de produção a empinar as rodas e a completar 1/4 de milha em menos de 10 segundos, o que era considerado rápido demais. Segundo a National Hot Rod Association, carros abaixo de 9 segundos precisam de gaiola de proteção, mas o Demon não possuía uma. Desclassificaram o tempo dele e baniram o carro como estava. Surpreendentemente, a Dodge ficou satisfeita. Ser banido da National Hot Rod Association com esse carro, a princípio parece algo negativo, mas na verdade isso dá uma credibilidade enorme para esse carro nas ruas. Número 65. Última sobre o demônio, prometo. Apesar de serem feitos para a arrancada, os pneus dele ainda são permitidos nas ruas. A Dodge sabe que eles não funcionam bem fora da pista de arrancada, e por isso exige que cada comprador assine um termo isentando-a de responsabilidade, se eles derraparem, baterem ou morrerem. Não é culpa minha. Número 66. Apesar de Firebird e Camaro serem quase idênticos, apenas com diferenças nas extremidades, o Pony Car da Chevy sempre superou o Pontiac em vendas. Até o lançamento dos filmes Smokey e o Bandit, isso era por grande margem. Graças a essa nova fama em Hollywood, pelos próximos 5 anos, foi o Trans American Motors que liderou as paradas de vendas. Número 67.
Alguns dizem que a asa traseira do Charger Daytona é tão alta para que você possa abrir totalmente o porta-malas. Como se os organizadores da corrida ligassem para o tamanho da abertura do porta-malas. Não, a asa está lá porque é onde o ar limpo e laminar está. Opa, você aprendeu uma palavra nova hoje. Número 68. Aposto que não conhecia, afinal, não era para saber mesmo. Mas o Strategic Reconnaissance 71 Blackbird, aquele avião espião estiloso, usava um par de motores V8 da Buick como motores de partida, os mesmos V8 que também eram usados nos Skylark e Riviera Grand Sports. Legal. Antes do lançamento, 180 Mustangs de pré-produção foram enviados a concessionárias nos Estados Unidos da América e Canadá para o evento. O chassi número 1 acabou indo para o Canadá. Adivinha só, ele foi vendido 3 dias antes do grande dia. Você sabe como os canadenses são muito educados. Um cara chamado Stanley pediu para comprar e o concessionário aceitou. A Ford ficou furiosa, mas como a transação já estava feita, só restou implorar para comprar de volta. Levou alguns anos até que Stanley finalmente cedeu. Pode ficar com ele. Se o senhor me der o milionésimo já produzido, temos um acordo. Número 70. O primeiro Mustang vendido nos Estados Unidos da América foi para uma professora do ensino fundamental de 22 anos. Gail Wise, ela ainda dirige o carro. Tenho que admitir, entre as vovós, essa aí é uma das mais legais. Número 71. O que acabou matando os poderosos muscle cars dos anos 60 e início dos anos 70 foi uma combinação de leis de emissões mais rígidas, preços de combustível mais altos e prêmios de seguro mais caros. Número 72. A GM não permite motores acima de 400 polegadas cúbicas em carrocerias médias por algum motivo. Ou seja, os muscle cars mais rápidos nunca atingiram todo o seu potencial. Surge o programa Central Office Production Order, permitindo ao concessionário oferecer frotas com opções indisponíveis em certos modelos. Pense na cor amarela dos táxis, suspensões reforçadas dos carros de polícia ou o motor ZL, um V8 de alumínio dos carros de corrida Can-Am no Camaro. Um concessionário pediu 69 e a GM entregou. Nem preciso dizer, esses Camaro Central Office Production Order eram dos mais rápidos da época, mas pareciam modelos básicos com motor 6 cilindros. Boa sorte descobrindo qual deles você enfrenta. Putz. Número 73. Agora vou te contar sobre aquele muscle car. Com o V12 da Ferrari, é o Pontiac Firebird Pegasus, um carro conceito único que, além do motor Ferrari, também tinha um design inspirado na Ferrari. Foi um projeto pessoal do chefe de design da GM Bill Mitchell para ver se ele também conseguia fazer exóticos europeus, se ele quisesse. Número 74. Em 2004, a Pontiac ressuscitou o GTO ao rebatizar o australiano Holden Monaro. Honestamente, era um bom carro. Ok. Bom carro. Bom carro. Bom carro. Bom carro é... Sem o estilo retrô, que era tendência nos anos 2000, esse GTO estava fadado ao fracasso. E foi o que ocorreu. 75. Em 1965, a Hertz lançou um programa de aluguel onde era possível alugar um Shelby Gran Turismo, 350 por $17 ao dia. Mesmo naquela época já era uma pichincha. É incrível. Número 76. Todos pensavam que o rival do Mustang da Chevy seria chamado Pantera, já que a GM afirmava isso antes da apresentação. Eles criaram emblemas Pantera para ele, mas quando as cortinas abriram, era um Camaro. O que isso significa? Questionou a imprensa. A resposta do representante da GM foi lendária. É um animal pequeno e feroz que come Mustangs no café da manhã. Número 77. Obviamente, não existe um animal pequeno e feroz que come cavalos. Então, o que Camaro realmente significa? Muitos pensam que é francês para amigo ou companheiro. O que faria sentido, já que o fundador da Chevy, Louis Chevrolet, era francês. Mas não, Camaro não é uma palavra francesa. É só um nome inventado que soava legal. Ei, olha pra mim, estou desvendando mitos. Desvende seus mitos. Desvende seus mitos. 5 por $5. Número 78. Ao escavar o logotipo da Chevy no Camaro Z28 2014, engenheiros descobriram que o motor funcionava 2 graus mais frio. Esse emblema agora é chamado de Flow Tie. Eles também colocaram um vidro traseiro mais fino, o que economizou 400 gramas do peso total. Essas coisas parecem irrelevantes, mas para destronar o Mustang, nenhum detalhe é ignorado. 79. A Ford fez um recall do SVT Cobra de 1999 porque os compradores reclamaram que ele era muito lento. E sim, era mesmo.
O problema era um coletor de admissão defeituoso. A Ford suspendeu as vendas e fez recall de todos os carros para garantir desempenho máximo. Número 80. Em Correndo nas Ruas, Bruce Springsteen canta: Tenho um Chevy 69 com um 396. Cabeçotes Fueli e Hurst no assoalho. Espera, os cabeçotes Fueli são para o Small Block 327 não servem no Big Block 396? Eu esperava mais de alguém do Hall da Fama dos compositores, não amargura. Número 81. Os Muscle Cars clássicos também são conhecidos pelas cores ousadas e nomes extravagantes que reforçam seu estilo selvagem. Pense no Camaro Hugger Orange, Mustang Grabber Blue, American Motors Corporation vermelho, branco e azul e uma série de cores de alto impacto da Mopar. Sassy Grass, Hemi Orange, Plum Crazy, Go Mango, Riley Green, Panther Pink e meu apelido na faculdade, Top Banana. Número 82. Em 1996, pinturas que mudavam de cor já não eram novidade ou especiais. Mas essa opção de fábrica Mystic para o Mustang era. Não só porque mudava entre verde, magenta e âmbar, mas porque o pigmento usado era exatamente o mesmo pigmento. Era usado para fabricar notas de dólar e, por razões óbvias de falsificação, não pode ser comprado facilmente. Agentes do Fed foram enviados para monitorar a pintura caso algum galão da tinta sumisse. 83. Ainda não acabou. Com as cores do Mustang, pagando $2.000, você impede que alguém use a mesma cor que seu GTD de $300.000. É para evitar que as pessoas copiem a sua configuração única e a tornem menos especial. Número 84. O que este Challenger e este Mercedes Classe I têm em comum? O chassi, mais ou menos, deixa eu explicar. Depois que a Daimler e a Chrysler se uniram em 1998, muitas peças passaram a ser compartilhadas entre os carros, e uma dessas peças foi a base da classe E, que foi modificada e usada no Challenger. Até 2023. Não surpreende que dirijam como barcos. Número 85. Já notou que muitos Muscle Cars clássicos usam essas rodas? São chamadas Magnum 500 e ficam perfeitas em qualquer carro, embora eu não saiba o que tem. Antes de 1975, número 86. Se você perdeu o Bullet original de 1968, a Ford vai te vender com prazer uma versão tributo com emblemas Bullet, rodas pretas retrô e a cor verde escuro Highland. Número 87. O Dodge Challenger ignorou os $5 do nome Trans-American Motors e chamou o carro de Challenger Trans-American. Aquele carro tinha escapamento lateral e um six-pack, também chamado assim. Os 3 carburadores duplos, então Trans-American também poderia ser totalmente animal. Número 88, os Mustangs são famosos por sua afinidade com crowdsurfing, todos nós sabemos disso. Embora parte da culpa seja dos motoristas inexperientes, o Mustang só teve suspensão traseira independente de série a partir de 2015. Antes, a Ford usava eixo traseiro rígido, uma barra que liga as rodas. Se uma roda cai em um buraco, ambas pulam. É a mesma tecnologia usada pelos romanos em suas bigas. Número 89. Muitos Muscle Cars atuais já vêm com line lock de fábrica. Ele trava as rodas dianteiras para que você possa queimar facilmente os pneus traseiros e deixá-los bem quentes e pegajosos para a arrancada. Isso não é algo que você pode ter no seu SUV crossover. Número 90. Hellcats vem com 2 chaves. Use esta preta e você só tem 500 cavalos de potência. Só, mas use esta vermelha e você tem toda a potência. Querida, 707, 720 ou 800, conforme a versão. Número 91. A maioria das entradas de ar faz parte do capô, exceto se for o capô shaker. Aqui. A entrada de ar é parafusada no motor e, ao acelerar, ela balança visivelmente para fora. Você tem vantagem sobre a entrada de ar padrão? Não. Era muito legal? Sim. Número 92. Por que são tão raros os Mustangs Shelby com faróis altos no centro? Porque, na verdade, alguns estados dos Estados Unidos da América tinham leis sobre a distância mínima entre os faróis. Então, para vender mais carros, Shelby teve que afastá-los. Nem preciso dizer que os que escaparam são agora os mais valiosos. Número 93, Pontiac GTO. O nome The Judge soa ameaçador, mas na verdade veio do programa de comédia de esquetes Rowan and Martin's Laugh-In. Lá vem o juiz, lá vem o juiz, lá vem o juiz. Quem teve a ideia de unir um carro muscle com uma frase engraçada? Número 94. A American Motors Corporation também fez uma combinação estranha. Eles juntaram um carro muscle com moda francesa.
Veja este American Motors Corporation Javelin com interior estiloso, assinado por Pierre Cardin, número 95. Em 1969, a demanda pelo Shelby Mustang diminuiu, levando a um excedente de carros não vendidos. Então, a Ford os transformou em modelos de 1970, com divisores dianteiros, faixas pretas no capô e novos números de chassi, já que adulterar números de chassi é um crime federal. Esse processo de reatribuição dos números de chassi foi feito sob a supervisão do FBI para garantir que nada suspeito passasse despercebido. O motor Hemi número 96 da Chrysler foi criado para um avião da Segunda Guerra Mundial. Era um V16 invertido, 2.200 polegadas cúbicas, 2.500 cavalos, número 97, Mustang, Boss 429. O Big Boss dos anos 70 fazia o quarto de milha em 13,7 segundos a 102 mph. Compare isso com o Mustang 2024 com o EcoBoost básico de 2,3 litros e 4 cilindros, e é exatamente o mesmo tempo. A principal conclusão: motores e pneus evoluíram muito em 50 anos, número 98, após Shelby parar de modificar Mustangs. Em 1970, ele foi procurado por um piloto de corrida belga que pediu os direitos para continuar a produção na Europa. Carroll aprovou, e nos 2 anos seguintes, ele produziu só mais 14 desses Shelbys europeus. Como disse, o velho continente não é conhecido por muscle cars. Número 99. Ao mencionar um Mustang de 4 portas, não me refiro ao SUV elétrico Mach-E, mas sim a esse conceito de 4 portas. Era para substituir o Falcon em 1964 e, sinceramente, ainda bem que não aconteceu. Isso está errado. Número 100. Alguns muscle cars da GM saíram da fábrica equipados com câmbios dele e dela. O que é isso? É um câmbio automático típico de dupla alavanca, com um toque ousado de marketing dos anos 70. O lado esquerdo é dela, onde ela pode encontrar o típico Park, Reverse, Neutral, Drive, Low. Você quer dizer o Prinjal? Enquanto isso, o lado direito, com entalhes para trocar as marchas, é dele. Foi feito para corridas. Querida, comprei esse GTO 68 para você. O número 101, o Buick GSX Stage 1, era um monstro de torque. 510 libras-pé era o maior número de qualquer carro americano até a segunda geração do Viper. Apareceu cerca de 30 anos depois, com tanta força de torção, estourar uma transmissão era algo comum nesses Buicks. Isso não te faz gay? Ok, acho que isso significa outra coisa agora. Então vamos reformular isso. Quebrar sua transmissão era algo comum de se fazer e sua avó adorava. E é isso. Esses são os fatos interessantes que sei sobre muscle cars. Um grande obrigado a todos os apoiadores do canal que financiaram este vídeo e a você por assistir até o final. E agora nós sempre vamos te amar suavemente, tudo bem? Te vejo no próximo corte.